Quem dentre vós que recompensa imediatamente um funcionário logo após que ele termina uma parte do seu serviço? Jesus está aqui trazendo o contexto do trabalho. O trabalho manual, o trabalho ordinário. Um trabalho da fazenda, ele é feito de várias etapas, de vários cuidados. Jesus aqui traz um funcionário da casa, um funcionário da fazenda, para o contexto do servir. E Jesus está dizendo aqui, quem dentre vós, que diante de um trabalho realizado, logo já recompensa o seu funcionário, o convidando logo a sentar na mesa, porque ele fez o seu trabalho. Não, pelo contrário, espera que ele continue o serviço, porque a recompensa, o salário e o descanso, ele não deve vir imediatamente. O reconhecimento, ele não vem imediatamente. O reconhecimento, o salário, a recompensa, ele vem no final do trabalho. Não é no meio do trabalho. Então Jesus está dizendo, isso é o normal das coisas. Primeiro se trabalha e se deve cumprir bem o trabalho. Isso é o dever do funcionário. Cumprir bem, fazer bem, terminar bem, e depois de terminar bem, que é o seu compromisso, que é o seu trabalho, o seu comprometimento, no final ser recompensado por aquilo que foi contratado, por aquilo que foi o seu compromisso. Só que, meus irmãos, nós estamos vivendo num tempo de contrários. Nós estamos vivendo num tempo de contradição, aonde as pessoas querem ser recompensadas antes do servir. As pessoas querem ser reconhecidas antes de trabalhar. Querem ser recompensadas antes de se colocar a serviço. Querem ser remuneradas, prestigiadas, logo, imediatamente. Se fazem uma pequena coisa, já querem um adiantamento, já querem um reconhecimento. Aqui Jesus está trazendo o contexto do trabalho, mas para trazer para a vida toda. O fazer logo com o objetivo de receber. Isso não é servir. O servir é o lugar daquele que tem consciência de quem ele é e do papel que ele ocupa. Primeiramente, a nós cabe a responsabilidade de servir e não ser servido. Em tudo na nossa vida, a primeira coisa, nós fomos criados para servir, e é esta a verdadeira liberdade dos filhos de Deus. Só que, meus irmãos, nós vivemos num tempo de tanta bagunça, aonde as pessoas querem ser servidas antes de servir. Então as pessoas primeiro querem sentar na mesa, primeiro elas querem ser recompensadas, primeiro elas querem analisar, depende do salário, depende da recompensa, depende do reconhecimento, depende da valorização. Aí ela vai pensar se vale a pena ou não servir, se vale a pena ou não. Então há tantas condições para começar a servir. Primeiramente, os direitos antes dos deveres.
nós estamos vivendo nessa bagunça. E há uma indisponibilidade cada vez maior. Hoje em dia as pessoas pensam muito bem se vale a pena trabalhar ou não. Por isso que nós estamos num tempo de pessoas inúteis. Porque nós estamos num tempo onde nós geramos pessoas que pensam, vale a pena trabalhar ou não? Então eu penso muito bem naquilo que eu vou receber, não pelo fato de eu servir, não pelo fato de eu ser útil. Então eu me contento com uma vida miserável, eu me contento com o mínimo, desde que eu esteja confortável, desde que eu esteja sendo servido. Meus irmãos, essa mentalidade que Jesus vem criticar no Evangelho, nós vivemos nesse mundo para servir. Nós vivemos nesse mundo para servir. Então esse desejo nosso de ser recompensado, de ser reconhecido, está em nós essa indisposição de servir. Então, se não elogiarem, se não me colocar logo na mesa, se não me prestigiarem, eu paro de servir. Eu faço um pequeno serviço, logo já quero ser assalariado, eu já quero ser recompensado, eu já quero ser prestigiado. Meus irmãos, a nossa capacidade de servir é muito pequena. Nós temos que estar sempre bajulando, nós temos que estar sempre incentivando, agradando, dando mimos, para conseguir. E tantos que dizem, mas padre, se a gente não fizer isso, nós não temos ninguém. Se nós não facilitarmos, nós não temos ninguém que faça. Se nós não buscarmos, nós não vamos ter ninguém. Se nós não agradecermos, se nós não elogiarmos, se nós não pagarmos tanto, nós não vamos ter ninguém. É isso que eu estou dizendo, nós estamos vivendo um tempo de contradição. Nós estamos vivendo numa geração de pessoas inúteis. Pessoas que não sabem o que é servir. E por isso, meus irmãos, pessoas que não sabem servir. Há uma música antiga da igreja que diz: quem não sabe servir, empobrece o seu viver. Por quê, meus irmãos? Jesus veio a este mundo a ensinar isso. Ele, sendo rei, serviu. E não perdeu nada com isso, enriqueceu a sua vida, deu sentido à sua vida, e a vida de Cristo se tornou uma vida de exemplo e uma vida que se tornou modelo, uma vida que se tornou forte, um grande testemunho, uma vida que não passa. Por quê? Porque uma vida que se entregou inteiramente por amor. Agora, uma vida que não é gastada, uma vida que é poupada, é aquilo que Jesus disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E exatamente porque Ele veio para servir, é que nós estamos aqui hoje servindo Cristo. Porque aquele que serve, aquele que se gasta, será servido. Será servido. E o próprio Cristo diz: aquele que gastar a sua vida neste mundo servindo, lá no céu, o próprio Cristo servirá. Será servido pelos servos de Deus. Será servido na vida eterna. Será recompensado na vida eterna. Mas, meus irmãos, e aqueles que não querem servir? Aqueles que se acham tão importantes,
que não querem se colocar a serviço, que não querem ajudar, que não estão disponíveis. É aqueles que não entenderam o significado da vida. E por isso, meus irmãos, nós estamos vendo um tempo bagunçado, um tempo contrário ao Evangelho, e nós estamos vivendo um tempo de pessoas doentes. Pessoas doentes. Porque, meus irmãos, no servir há alegria. Há cansaços, mas há alegria. Se vocês verem os relatos mais antigos das famílias mais numerosas, passavam tantos desafios para criar os filhos, porque eram mais filhos, eram mais trabalhos, mas aprendia desde pequeno, desde menino, a servir. O pequeno não era o reizinho da casa. As crianças já iam servindo, ajudando a mamãe, ajudando o pai. O pai já pegava o menino, já ia ensinando. Já ia pegando as coisas para a mãe, já ia ensinando para o pai. Os filhos aprendiam já a reconhecer o pai. As filhas já aprendiam a reconhecer a mãe. Um aprendia a reconhecer e um vivia para servir o outro. Os idosos também iam colaborando e queriam colaborar. Todo mundo queria servir. Então, havia tempo para partilha, havia trabalho, havia alegria para partilhar, mas no lugar onde ninguém quer servir, há muito tempo vazio e há muita tristeza, há muita briga, porque cada um pensa em si, cada um pensa em si, e há muito tempo para fofoca, aonde falta pouco tempo para servir. Então é preciso, meus irmãos, buscarmos vivermos este Evangelho novamente. Olharmos a nossa vida, o sentido da nossa vida está em servir. Não para ser recompensado, para entender que é esse o sentido de viver. Nós podemos ser úteis para os outros. Uma esposa, quanto bem uma esposa faz para a sua família. Quanto bem um esposo faz para os seus filhos, para a sua família. Sendo um bom esposo, quanto bem faz alguém na comunidade, quando serve a sua comunidade com amor. Quanto bem faz um padre que serve por amor. Quanto bem faz um funcionário que serve bem a sua empresa. Quanto bem faz um patrão que serve bem, que trabalha bem. Cada um servindo. É isso que é ter paz, é isso que é realização, é isso que é viver o Evangelho. Que o Senhor nos ajude a sermos fiéis naquilo que é o chamado de cada um de nós. Vivemos para servir e não para ser servido. Que o Senhor nos liberte da comodidade, da preguiça e de uma vida medíocre que nos tira do caminho de Deus.